Fala, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! Vamos destruir com requinte de crueldade a banquinha Sens Gran Rio. Galera, o edital sai já e você tem que estudar antes do edital sair. Aqui nós pegamos todas as questões Sens Gran Rio, já 2025, 2024. Nosso curso tem teoria, questões, teoria esquematizada do que precisa. Pega lá todo tipo de questão possível. Todo tipo de questão possível. Ainda a gente coloca o pacotinho de questões, tá? Você vai ver aqui, tá? Questões escolhidas a dedo, mostrando mais de uma maneira para abrir a sua mente. Então, gente, não tem erro, tá? Eu prorroguei por mais uma semana esse desconto aqui. Então, gente, entra aqui no grupo que está na descrição do vídeo, adquire o curso que está aqui na descrição, não tem erro. E tem muita coisa boa aí entrando nos cursos, tá? Então, gente, tá aí o nosso lema de sempre, ó. Encare a batalha e a gente chega junto, tá? Vamos jogar aí a vinheta e vamos quebrar aí a banquinha. Vem comigo. Tá aí, meus amores, mais um pacotinho de questões Sens Gran Rio. E nós não deixamos passar nada. Pegamos todas as questões possíveis e vem comigo. Gente, essa questãozinha aí da Sens Gran Rio é uma questãozinha de conjuntos. Questão certa na prova. Só que se você olhar as alternativas, ó, eles trabalham com as palavras máximo e mínimo. E a gente vai dar um bizu aqui, massa. Vamos embora. Em um congresso organizado por uma empresa, há 10 mil participantes que em algum momento trabalham ou trabalharam em filiais sediadas nos estados de Pernambuco ou de Alagoas. Sabe-se que desses 10 mil, pelo menos 8 mil trabalham em Pernambuco. Show de bola. E que pelo menos 6 mil trabalham em Alagoas. O número de participantes que trabalharam em filiais sediadas nos dois estados é no máximo, é no mínimo. Gente, ele quer aqui a interseção máxima e a interseção mínima. Vamos lá, cuidado com isso. Ó, vamos ver primeiro a intersecção máxima. Como é que a gente calcula isso aqui? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, dois conjuntos, tá? Vou botar aqui, ó, Pernambuco e Alagoas. Aqui em Pernambuco eu tenho quem? 8 mil. Em Alagoas eu tenho quem, gente? 6 mil. Gente, eu quero a interseção máxima, tá? A interseção máxima. Ó, quando é que eu tenho a interseção máxima? Gente, quando esse conjunto aqui menor tá dentro do conjunto maior, tá? Pense aí em bolinhas de gude. Ó, aqui tem 8 mil bolinhas de gude. Aqui tem 6 mil bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude eu tenho no máximo em comum? Eu não posso ter 8 mil bolinhas de gude em comum. Eu não posso. No máximo, eu tenho quantas em comum? 6 mil. 6 mil. Tá? Então, ó, 6 mil é
O máximo que eu tenho de pessoas trabalhando nos dois estados. Toda vez que pedir interseção máxima, você vai pegar o menor valor entre eles. Então, onde ele disse que o máximo aqui é 8 mil, não. O máximo é 6 mil. Ele disse aqui 4 mil, não. É 6 mil. Aqui ele disse 2 mil, não. O máximo aqui é 6 mil. Então, gente, interseção máxima é como se o conjunto menor estivesse dentro de quem? Do maior. Quem é a interseção máxima? Pense comigo. Um cara tem 8 mil bolinhas de gude, o outro tem 6 mil bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude no máximo eles têm em comum? 6 mil. A pessoa não pode ter 7 mil em comum, não? Não, não pode ter 7 mil em comum. Tá? Até porque, ó, tá? Eu tenho aí em Alagoas o que? 6 mil. Tá? Então, sempre que pedir interseção máxima, você vai trabalhar com o menor valor entre eles. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó, a intersecção mínima. Galera, vamos lá, ó. Você tem aqui, ó, quem? Pernambuco, 8 mil. Alagoas, 6 mil. E ele quer aqui a interseção mínima, tá? A interseção mínima. Gente, toda vez que ele pedir a interseção mínima, considere que aqui fora você tem zero. O menor. Se você tem um menor valor aqui fora, você vai ter o menor na interseção. Até porque, ó, qual é a dica que a gente dá para calcular a interseção? Soma tudo e vê quanto passa do total. Ó, 8 mil mais 6 mil, ó, 8 mil mais 6 mil mais zero lá fora. Isso dá quanto? Isso dá quanto? 14 mil. Só que eu tenho 10 mil. Sempre a interseção, né, o que passou do total, 14 mil, passou o quanto de 10 mil? Excedeu quanto? Tem a mais quanto que 10 mil? Tem a mais 4 mil. 4 mil é a interseção mínima. Gente, perceba se não é verdade, ó. Se eu aumentar aqui fora, se aqui eu tivesse 1 aqui fora, 8 mil mais 6 mil, 14 mil. Aí, mais 1, 14 mil e 1. 14 mil e 1, passou quanto de 10 mil? 4 mil e 1, ó. Já seria maior do que isso. Então, perceba, quando eu aumento aqui fora, eu aumento a interseção. É por isso que quando pedir interseção mínima, é porque você não tem ninguém aqui fora, tá? Então, gente, o mínimo de fato é igual a quem? A 4 mil. Letra D de Deus, de deu certo. Vamos embora. Questãozinha aí de número 2. Uma questão, ó, que caiu na prova da Petrobras Sens Gran Rio. Um estudante planeja comprar um notebook para a faculdade. O equipamento custa à vista quanto? 5 mil. 5 mil. Mas ele pode pagá-lo, né? A prazo, né? Pode pagá-lo com uma entrada, né? Então vou botar assim, ó. Ou com uma entrada de quanto? De 1.000. Mais o quê? Uma parcela aqui, ó. Mais uma parcela de 4.090 a ser quitado o quê? 6 meses após a compra. Nesse caso, a taxa de juros simples anual utilizada para o financiamento é de... Gente, isso cai em todos os concursos. Banco do Brasil,
em todos que a Sens Gran Rio pega. Esse tipo de questão, questões agora recentes, isso cai mais do que Neymar. E a galera sempre erra nesse tipo de questão em perceber quem é o capital inicial. Pegou essas questões que dá, a vista é assim, a prazo é assado, qual é a taxa? Gente, primeiro, é juros simples, né? Questão de juros simples, chama Jesus, ó. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre, né, divisão sobre os 100 fiéis. Quem é juros? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Gente, os juros todo mundo acerta. Pense assim, ó. À vista, né, 5 mil. E a prazo, 1.000 de entrada mais 4.090 dá 5.000 e quanto? E 90. Gente, de 5.000 para 5.090, eu tenho aí um juros de quanto? De R$90. 90. Todo mundo acerta os juros. Os juros é fácil, tá? Mais fácil do que dar tapa em bebo, como dizia vovô. Ó, o tempo, cuidado. Ele pediu taxa anual. Já vou fazer assim, ó. Vou transformar mês em ano. O que é 6 meses, né? Metade do ano é meio ano. Então aqui, ó. O tempo é 0,5. A taxa, como diz o Matuto, nós quer. Pessoal, e o capital? Gente, lembre que juros simples, ele é calculado em cima do capital inicial. O juros simples, ele incide sobre o capital inicial. Você paga juros, tá? Você paga juros, não é em cima do que você pagou, é em cima do que você deve. E aí, sempre o capital inicial é o saldo devedor. Raciocine comigo, ó. Sempre o capital é o saldo devedor. Raciocine. Ó, a vista é 5.000. Mas você não deu entrada de 1.000. Se você deu entrada de 1.000, o seu saldo devedor vai ser de quanto? Pô, se dos 5.000 eu dei a entrada de 1.000, vou abater essa entrada. Vou ficar devendo quanto? 4.000. Os juros vai ser calculado em cima do saldo devedor. Tá? Então, o capital é o saldo devedor. Professor, se eu não desse entrada, aí o capital seria o valor de à vista. Então, ó, o capital é 4.000. E aqui embaixo, ó, o 100. E, gente, raciocínio, ó, vocês são inteligentes. Vou até marcar aqui, ó. Veja se não é verdade, ó. Você ficou devendo 4.000 e 6 meses após, meio ano depois, você tá pagando 4.090. De 4.000 para 4.090, de quanto é os juros? 90, que a gente já descobriu. Então, sempre nesse tipo de questão, gente, quem é o capital inicial? É quanto você fica, o que? Devendo. Eu pago os juros em cima do que eu devo. Então, ó, vamos picotar 2,0 aqui com 2,0 aqui. Vai ficar 90. Ó, 40 vezes I, 40I. 40I vezes meio. Meio é metade, né? Metade de 40 dá 20. Então aqui dá 20I. Quem é I? Gente, quando tem 1 embaixo, nem precisa contar, né? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, ó, quem é I? O 20 tá multiplicando, passa dividindo. 90 aí dividido por 20, ó. Corta os zeros. 9 dividido por 2. 4,5%. 4,5% ao ano. Letra A. Gente, isso cai mais do que Neymar. Só que o que é que a galera erra? Erra em descobrir quem é o capital que inicial. Vamos embora. Questão 3, galera. Questão da PUC-Rio. Por isso que eu não deixo passar nenhuma questão. Sens Gran Rio também elabora, né, gente? Vestibulares tradicionais. Alguns vestibulares diminuiu hoje, né? Mas é sempre a mesma pegada. Ó, já caiu uma questão no concurso do Banco do Brasil, por exemplo,
que você tinha que utilizar a forma canônica. Isso eu mostro no curso. Porque se você. E ele já deu a estrutura montada. Porque se você fosse utilizar outros recursos como a galera resolve, o cara ia levar 20 minutos, como essa questão. Essa questão, se você for fazer pelos métodos tradicionais, você vai perder tempo. Faça o teste. Peça para um professor seu fazer. Caiu na Petrobras, uma. Também. E agora aqui, ó, tudo Sens Gran Rio. E agora aqui, ó. Sens Gran Rio 2025. Cuidado. Vamos lá. Ó. Uma empresa de tecnologia modela sua receita diária, RX, em milhares de reais, em função do preço X do seu produto, usando uma função quadrática, né? Uma função de segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos lá. A receita máxima de 100 mil reais, gente, receita aqui é o Y. Receita é o Y. Isso que está antes da igualdade sozinho é o Y, tá? A receita máxima. Professor, quando fala em máximo, é porque é uma parábola com a concavidade para baixo, ó. O vértice tá aqui em cima. Tranquilo? O vértice tá aqui em cima. E, gente, quem faz o papel da receita é o Y. Aí ele tá dizendo simplesmente que o quê? Que o Y do vértice é 100 mil. E veja, a receita ela é alcançada quando o produto é vendido a 20 reais. O preço é X. Isso é o X do vértice. O que ele está dando para a gente é o Y do vértice e o X do vértice. O X do vértice aqui é quanto? 20. Então, isso aqui é o vértice, ó, que é o ponto 20 e quanto? E 100. E aí ele diz, sabe-se que a empresa não tem receita quando o preço é 40 reais. Aí ele diz, ó, R de 40 é zero. Ele está dizendo que quando o X é 40, o Y é zero. Esse é um ponto que pertence à função. O outro ponto é quem? Quem? O X é 40 e o Y é zero. Isso aqui é o X, aqui é o Y. Já isso aqui é o X do vértice e o Y do vértice. Ou seja, gente, são dois pontos da função. Ele poderia chegar na questão e dizer bem assim, ó. A raiz dessa função, mas aqui ele contextualizou, mas ele poderia dizer, essa função do segundo grau tem raiz 40. Qual é o papel da raiz? Anular a função, zerar a função. Raiz ou zero da função. Então ele poderia dizer isso, mas ele já foi bonzinho. E ele diz, qual será a receita se o produto for vendido a 30 reais? Ou seja, ó, quando o X aqui for 30, quem é a receita? Vamos lá. Tem gente que vai pegar essa questão, vai substituir os pontos na função, vai resolver através de um sistema. Pode fazer assim. Tem questões que eu digo, você tem que ganhar tempo em concurso. Você pode pegar essa questão, aplicar a fórmula do X do vértice menos B sobre 2A, Y do vértice menos delta sobre 4A. Vai ter trabalho. Gente, toda questão de função do segundo grau, que você tem o vértice, tem um ponto, use a forma canônica, que aqui é rapidinho. A forma canônica. Imagine na hora da prova, canônica, tá? Imagine na hora da prova você ter que achar o A, o B e o C e substituir. Vai demorar, tá? E aí, ó, a forma canônica da função é essa aqui, ó. Vê, ó. Y é A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Professor, e agora? E agora ficou facinho. Por quê? Vamos lá. Quem é o y do vértice? 100.
100. Quem é o x do vértice? 20. 20. Isso ao quadrado. Aqui o A. Aqui Y. Pessoal, e agora? Gente, vamos achar o A? Que acabou a questão. Como é que eu vou achar o A? Esse ponto pertence à função. O x é 40. Então você vai botar aqui 40. E o y é 0. Você vai botar aqui 0. Vai ficar 0 igual a que multiplica, ó. 40 menos 20. Dá quanto? Dá 20. Vai ficar 20 ao quadrado, ó. 20 vezes 20. 400. Então vai ficar aqui 400 o quê? 400 vezes A, né? Porque, ó, 40 menos 20, 20. 20 ao quadrado, 400. Mais 100. Gente, ó, passe o 100 pro outro lado. Vai ficar como? Menos 100 igual a 400A. Corta os zeros. Vai ficar quem? Menos 1 igual a 4A. Passa o 4 pro outro lado dividindo. Vai ficar como? Menos 1/4 igual a A. Gente, é por isso que ele falou em receita máxima. Ó, com cavidade para baixo, o A é negativo. Então, a função ficou assim, ó. A, quem é o A? Que a gente achou? Menos 1/4. Que multiplica quem? X menos, quem é o x do vértice? Que a gente já sabe, 20. Ao quadrado mais 100. Gente, essa é a função. Professor, e agora? Eu preciso desenvolver isso aqui, o produto notável? Não, porque ele não quer que você escreva a função. Ele quer a receita. A receita é o Y, né? É o Y. A receita, quando o X for 30, você vai aqui no X e bota 30. Eita, professor, vai ficar menos 1/4 vezes, ó, aqui eu vou botar 30. 30 menos 20 dá 10. Só que isso aqui é ao quadrado mais 100. Vai ficar menos 1/4, ó. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Isso aqui mais 100. Ó, 100 vezes menos 1, menos 100, dividido por 4, menos 25, mais 100. Menos 25 mais 100 dá quanto? 75. 75 mil reais, letra C. Tá vendo, gente? Tá vendo? Que beleza pura. Se você for fazer isso sem ser a forma canônica, vai perder tempo. É importante ter a forma canônica. Galera, vamos lá. Eu vou resolver aqui mais duas questões de análise combinatória. Eu vou fazer essa questão, as duas, utilizando duas maneiras. Uma dica que você não vai ver com ninguém, ninguém dá. E através de algo que eu resolvo assim, para não precisar ficar fazendo cálculos gigantescos. Vamos lá, vamos para a próxima. Ó, caiu na Petrobras. Eu vou resolver de duas maneiras, tá vendo? Então vamos lá. Ó, em um supermercado são vendidas 5 marcas diferentes de refrigerante. Uma pessoa deseja comprar 3 latas de refrigerante sem que haja preferência por uma determinada marca. E aí ele pode escolher de N formas. Qual o valor de N? Ó, de quantas maneiras, problema de análise combinatória, tá? De quantas maneiras eu posso escolher 3 latas de refrigerante e eu tenho quantas marcas diferentes? 5. 5. Gente,
primeiro. Vamos lá. Eu vou comprar aqui, suponha que os refrigerantes seja Sprite, Coca e Fanta. Sprite, Coca e Fanta. Tá? Eu tenho 5 marcas, vou escolher 3. Eu vou escolher Sprite, Coca e Fanta. Não. Fanta, Coca e Sprite. A ordem que eu escolho os refrigerantes muda? Altera em alguma coisa? A ordem importa? Não. Careca, professor, não importa. Não. Então eu já sei que é um problema de combinação. É um problema de combinação. Só que veja, vamos lá. Você tem combinação simples e tem combinação com repetição. Galera, se eu tenho 5 marcas, eu tenho 5 marcas diferentes e quero escolher quantas? Quero escolher 3. Ele não disse que são 3 latas de refrigerantes diferentes. Ele não disse. Tem questões da Ciência Gran Rio. Professor, para escolher pessoas. Não tem pessoas iguais. É por isso que é combinação simples. Tá certo? Joia? Então veja. Aqui das 5 eu vou escolher 3. Só que o que é que acontece? Ele não disse que eu vou comprar latas de refrigerante diferentes. Ele disse 3 latas de refrigerante. Então, eu posso repetir. Se eu posso repetir, é combinação com o quê? Repetição. E aí, veja, não é combinação simples, é combinação com repetição. Você tem uma fórmula para resolver, que a galera decora, mas esquece. Mas eu vou fazer de 2 maneiras. A primeira maneira é o seguinte, todo probleminha que você tem, que é de combinação com repetição, você pode traduzir essa questão e transformar numa equação. Veja lá. Quantas marcas de refrigerante eu tenho? 5. Eu vou dizer bem assim, marca X, Y, Z, T e U. Isso aqui são as marcas. São as marcas. Se eu somar aqui isso tem que dar quanto? Tem que dar 3. Se eu somar as 5 marcas que eu tenho, isso tem que dar 3. O cara pode levar, por exemplo, nenhuma dessa marca, suponha, Suquita. Nenhuma dessa, mas pode levar 3 dessa. Ele pode levar uma dessa e nenhuma dessa. Ele pode levar uma dessa, 2 dessa, nenhuma dessa. Veja que eu posso levar 3 de uma mesma marca. Eu posso repetir. Ele não falou que são diferentes. E aí, gente, isso aqui é uma equação linear. Ciência Gran Rio já fez isso e a gente resolveu aqui no curso. Quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação? Ele lhe dá a equação pronta e você tem que resolver. Por isso que eu resolvi transformar isso numa história. Só que eu dou uma dica para você resolver isso fácil. Vamos lá. O que é que você vai fazer? Cada bichinho desse aqui é uma solução. É uma solução. Você tem aqui já 3 soluções diferentes. Você pode levar dessa maneira. Mas qual é a dica para você fazer rápido quando monta uma equação? Para não ficar interpretando o que a gente chama de paus e bolas. Lá ele. Você vai contar a quantidade de sinais de mais. 1,
2, 3, 4. Quantos sinais de mais tem? 4. Vou botar aqui, 4 sinais de mais. E quantas unidades aqui? 3. Embaixo você coloca o fatorial, quantidade de sinais de mais e quantidade de unidades. E em cima, 4 de um, 3 de outro, 7. Ó, resolveu isso, você está achando de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 3 refrigerantes no meio aí de 5 marcas. Ou ele pode chegar na prova e dizer bem assim, ó. Quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação? Gente, às vezes ele lhe dá a equação pronta, por isso que eu tenho que ensinar desse jeito. Às vezes ele lhe dá a equação pronta e pede número de soluções inteiras e não negativas dessa equação. Você vai ficar que nem um doido. Todo problema de combinação com repetição você pode escrever na forma de uma equação. E aí, para resolver isso rápido, conta a quantidade de sinais de mais, conta quantas unidades tem aqui, bota embaixo, 4 de um com 3 de outro, 7. Quem é 7 fatorial? Reduz até o 4. 7, 6, 5, 4. Ó. Cheguei no 4, paro. Vou repetir o 4. E aqui, 3 fatorial. Gente, veja. 3 fatorial é a mesma coisa que 6. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Ó, vapo. Vai embora. Esse cara com esse. Sobra quanto? 7 vezes 5? 35. O N é 35. Ou ele poderia chegar na prova, dar essa equação. Gente, ele não conta nada. Diz bem assim. Quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação linear? 35. Isso é dica, é método Sorman. Ó, letra D. Enquanto o cara tá desenhando barrinha, bolinha, você tem que passar na prova. Ah, deixa de lero-lero, você tem que fazer a questão rápido na prova. E agora eu vou ensinar uma dica massa. A maioria da galera pega esse tipo de questão e resolve como combinação simples. Seria combinação simples se ele dissesse o quê? 3 latas de refrigerantes diferentes. Simples, não tem repetição. Mas quando ele fala latas de refrigerantes, pode repetir. E aí vamos lá. Vamos fazer essa questão de maneira diferente. A mesma, ó. Ó, a mesma. Gente, dica do tio, rápida. Como é que você vai fazer isso, ó? É combinação com repetição. Você tem quantos? 5. E vai escolher 3. Gente, a dica é assim, ó. Veja. Vou botar até aqui. Se na prova fosse isso, 3 latas de refrigerantes diferentes. Ah, isso aí seria combinação simples. Aí você ia fazer como? Combina 5 para escolher 3. Aí eu já dei uma dica, não foi? Lembra? Olha aqui esse cara, que é quantos eu vou escolher. Aí você bota 3 bolinhas em cima, 3 embaixo. Em cima, reduz esse cara. Só que você reduz em ordem decrescente. 5, 4, 3. Embaixo, reduz esse cara. E aí fica quem? 3, 2, 1. Aí, ó. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. 60 por 6, 10. Aí a maioria da galera marca 10. Não são 10. 10 é se fosse simples. Pessoal, e tem dica para não decorar a fórmula, combinação com repetição? Tem. Você só vê aqui. Ó,
você copiar, aí é com você. Você vai fazer o seguinte, ó. Quando for combinação com repetição, o que é que você vai fazer? Veja. Quantos você vai escolher, continua aqui embaixo, reduzindo. 3, 2, 1. Agora, esse cara aqui em cima, no lugar de você pegar e reduzir, 5, 4, 3, você vai aumentar. 5, 6, 7. Oh, Jesus. Aí, ó. 6. Tchau com 6. 5 vezes 7. 35. Galera. Aí você não precisa ficar decorando a fórmula que muita gente esquece. Da combinação com repetição. Quantos eu vou escolher? Continua embaixo, diminuindo. E esse cara, no lugar de diminuir, que eu faço na simples, eu aumento. Agora, por que é que eu ensinei dessa maneira? Porque ele pode lhe dar a equação já pronta e perguntar o número de soluções. A gente faz aqui no nosso curso soluções inteiras e não negativas, soluções positivas, porque inteira não negativa entre o zero, né? E os positivos. E aí, ó, agora recente, olha o que a banca fez. 2025. Vamos lá. Em uma lanchonete bastante popular, o Cantinho do Sabor, o cliente pode escolher os salgados que deseja levar em uma caixa especial. Atualmente, a lanchonete tem um total de 6 tipos de salgados frescos: coxinha, risole de queijo, quibe, pastel de carne, empadinha de frango e esfirra de queijo. Isso aí são os 6 tipos de salgados. Só que um cliente empolgado com a variedade decide encher uma caixa grande com 8 salgados. Se o número total de maneiras de montar a caixa é N, qual a soma dos algarismos de N? Questão agora, recente. Gente, esse negócio de escolher salgados, raciocine comigo, a ordem não importa. Ah, eu vou escolher de coxinha, de quibe, de carne. Não, de carne, não importa a ordem, é combinação. É combinação. Vai ter que repetir, porque eu só tenho 6 tipos e quero levar 8. O que eu quero levar, que são 8 salgados, é mais que a quantidade de tipos de salgados que eu tenho. Então, gente, vai ter que repetir. Aqui é combinação, porque a ordem não importa, com repetição. Só que aqui é uma combinação com repetição que você dispõe de 6 tipos e quer levar quantos? E quer levar 8. Esse cara aqui é maior. Então, gente, vai ter que repetir. Porque imagine, eu quero levar 8. Se eu pegar um de cada tipo, o sétimo vai ter que coincidir com um dos sabores. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que repetir. Não tem ponto correr. Então, combinação, porque a ordem não importa. Com repetição, porque eu estou levando por 8 salgados e eu só tenho 6 tipos de salgados. Se eu quiser montar a equação, vamos lá. Ó, se eu quiser montar, se eu somar coxinha com risole, com quibe, mais pastel de carne, mais empadinha de quê? De frango, mais esfirra de queijo. Essa soma tem que dar quanto? 8.
Então, gente, como eu tenho 6 tipos de salgados, ó, eu chamei aqui de coxinha, risole, quibe, P de pastel de carne, F de empadinha de frango e aqui de queijo. Se eu pego aqui um de cada, ó, um de cada, eu tô levando 6. Eu vou ter que repetir. E aí, como é que você resolve isso? Ele podia botar aqui X, Y, Z, T, U, V. Quantas soluções inteiras e não negativas tem essa equação? Como é que você vai fazer? Como é que a gente aprendeu? Pela dica. Vamos lá. Quantidade de sinais de mais. É sempre mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. 5 sinais de mais. Aí eu boto aqui 5. Aqui, quantas unidades? 8. Aí você bota aqui 8. E aí soma 5 de um com 8 do outro. Quanto? 13. Aí bota aqui 13 fatorial. Vamos reduzir isso aí. Ó. 13 fatorial. Vamos reduzir até o 8, ó. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Parei, ó. Vou repetir aqui 5 fatorial e aqui 8. Gente, aí fica fácil, ó. Por quê, ó? Vamos lá. Esse cara vai com esse. 5 fatorial é 120. E aí, ó. 12 vezes 10 dá 120. Vai embora com 120. Vai ficar, ó. 13 vezes 11 vezes 9, né? E aí, gente, 13, né? Vezes 11 vezes 9 dá 1287. E 1287, qual a resposta? Ele quer a soma dos algarismos. Só somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 7, 18. Letra D. Gente, ele podia perguntar bem assim, ó. Quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação? Só isso. Combinação com repetição, eu posso pegar e transformar numa equação linear. Tranquilidade, gente. Beleza. Vamos embora. Vamos fazer pela dica. Vamos lá. E pela dica, outra dica. É combinação com repetição. Só que o quê? Eu tenho 6 tipos, né, de salgados. Só que eu quero escolher o quê? Eu quero escolher 8. Vamos lá. Pela dica que eu dei, embaixo, o que é que fica? Vamos ver? Embaixo, o que é que fica? Eu vou escolher 3. Tanto em cima e embaixo você abre 3. Só que embaixo, o que eu escolho, eu abro diminuindo. Vamos lá. Então, ó, aqui embaixo, continua quem? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que agora aqui em cima, esse cara, eu vou abrir ele aumentando. 8 vezes também. Então, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso é dica, papai. Ó. 6 com 6. 8 com 8. 7 com 7. Tranquilo? Ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 com 12. E aí, ó. 5 vezes 2 dá 10.
10 com 10. Vai ficar quem? 9 vezes 11 vezes 13. Isso dá quanto, gente? 1287. Olha, mesma coisa, olha. Olha. Ele quer soma dos algarismos. Isso dá quanto? 3, 11, 18. Letra D. Ninguém faz desse jeito. Por isso que vá no canal lá, galera. Comenta, compartilha. É isso aí. Gente, sigam nossas redes sociais, tá? E adquira nossos cursos. São cursos que vocês estão vendo aqui. Maravilhosos. Beleza, galera? Um beijão. Valeu. Fui!